Olá e seja bem-vindo. A CPMI do 8 de janeiro, no empenho de traçar narrativas e embaraçar a verdade, pretendia ouvir nesta terça-feira 19 o segundo tenente do Exército, Osmar Crivellati, ex-ajudante de ordens e atual integrante da equipe de apoio de Bolsonaro. Para tanto, a relatora e os governistas da CPMI promoveram uma verdadeira devassa na vida privada do oficial do Exército Brasileiro, numa verdadeira pesca prebatória de provas. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, atendeu o pedido da defesa e desobrigou o oficial de prestar depoimento para a CPMI do 8 de janeiro, levando a relatora Elisiane Gama, o presidente da CPMI, Arthur Maia, e a base governista entrarem em parafuso. Veja. Muito ruim essa decisão, é a segunda decisão nesta comissão que é tomada por integrantes do Supremo Tribunal Federal, agora no caso específico do André. Nós, na verdade, já recorremos dessa decisão à advocacia do Senado, é uma medida que também tomamos em relação ao Cássio Nunes, mas é muito preocupante, porque se você tem uma decisão dessa de forma reiterada, você acaba trazendo prejuízos graves para o trabalho de uma CPI. Uma CPI, para ela existir, você tem que ter o colhimento de dados, as quebras de sigilos, mas você também tem que ter o depoimento. Então, uma CPI sem depoimento, ela tem um prejuízo muito grave, né? Então, eu acho que nós precisamos tomar outras medidas. Vou conversar, inclusive, agora com o presidente Maia, além da decisão que já foi tomada, não é, de recorrer por parte desta CPMI, e também de conversar com a cúpula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de apresentar o que isso representa e, ao mesmo tempo, tentar haver uma flexibilidade. Eu acho que o ministro tem que, pelo menos, tomar uma medida mais rápida, que é passar essa decisão dele para a turma, não é? E aí, se a turma tomar uma decisão na mesma linha, naturalmente ainda temos o pleno. Então, esse é o processo regimental que deve, na verdade, ser seguido. Agora, de fato, é muito lamentável essa decisão que foi tomada pelo ministro André. Essa decisão do André não respeita esses pré-requisitos estabelecidos numa comissão. Por isso, eu acho, de fato, muito lamentável e eu espero que ele reconsidere e também remeta essa decisão à turma. Hoje, como todos sabemos, estávamos agendados para ouvir o depoimento do senhor Osmar Crivellati. Entretanto, da mesma forma que aconteceu na semana passada, fomos surpreendidos por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, da lavra do digníssimo ministro André Mendonça, autorizando a que o depoente não comparecesse perante essa CPI para prestar o seu depoimento. Obviamente que nós já recorremos dessa decisão, ainda na madrugada de ontem para hoje, a Advocacia do Senado, sobre nossa orientação, já fez esse recurso e eu já solicitei também audiências, tanto ao ministro André, quanto ao ministro Cássio, quanto à presidente Rosa Weber, tentando levar a eles a solicitação de que, pelo menos, essa decisão seja levada a pleno, uma vez que, havendo o nosso recurso, cabe ao ministro ou reconsiderá-la ou levar a pleno. Entretanto, falei na imprensa e me permitam falar aqui, eu penso que é preciso que haja uma definição efetiva da possibilidade, não vou dizer de a CPI convocar alguém ou não, da CPI existir ou não. Porque, obviamente, que todos nós sabemos que o instrumento mais importante de qualquer CPMI que já aconteceu no Brasil desde 1988 para cá, o instrumento mais importante que se dispõe é justamente a convocação daqueles que o conjunto da CPI aprova em requerimentos para que venha a esse colegiado prestar as informações que nós julgarmos pertinentes de acordo com as investigações que estamos fazendo. Ora, se um ministro do Supremo Tribunal Federal, apesar dos ditames constitucionais que atribuem à Comissão Parlamentar de Inquérito poder de investigação, se o ministro do Supremo Tribunal Federal ele se acha com o direito, com o poder de dar uma liminar
autorizando alguém a não comparecer à CPMI e, por conseguinte, desmoralizando essa CPMI, tirando o poder dessa CPMI, esvaziando, obstruindo essa CPI, obviamente que nós estamos, na verdade, brincando de fazer CPMI. Eu entendo que já passa do momento de que nós possamos, e eu falo nós como Congresso Nacional, nós possamos fazer uma ação direta de preceito fundamental, a DPF, que é justamente um questionamento ao Supremo Tribunal Federal da possibilidade de um ministro autorizar ou desautorizar uma convocação feita pela CPMI. Isso é fundamental. Eu vou levar esta posição, já que nós, como CPMI, não podemos fazê-lo, tem que ser o presidente de uma das casas. Eu vou levar esta posição ao excelentíssimo senhor presidente do Senado, ao Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que se faça esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal responder, deputado Rogério Corrêa, a essa DPF, dizendo que na compreensão do Supremo é possível, sim, que um ministro pode impedir que a CPMI convoque alguém, então vamos acabar com esse instituto da CPMI aqui no Congresso Nacional. Mas o que não dá é para nos reunirmos aqui, nós que estamos aqui em função do voto popular, deputados e senadores, criarmos na sociedade a expectativa de que poderemos chamar as pessoas, porque essa CPI realmente tem poderes, e na medida em que os trabalhos começam a se desenrolar, nós vemos atitudes absurdas como essa, e que impedem, obstacularizam o funcionamento da CPMI. Então, é uma decisão que nós temos que tomar para que esse parlamento, e eu falo esse parlamento como Congresso Nacional, tenha noção da dimensão do seu poder, ou não, como diria Caetano Veloso, né? Ou não poder. Porque, de repente, nós não temos poder e achamos que temos. Mas o Supremo vai dizer que nós não temos, apesar da Constituição dizer que temos. Então, é mais do que necessário que se faça essa DPF. Eu ainda ontem conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, mas não toquei nesse assunto da DPF, foi uma ideia que eu tive já mais tarde, na noite de ontem. Mas eu vou levar essa proposta tanto ao presidente Rodrigo Pacheco quanto ao presidente Arthur Lira. É preciso que a gente esclareça com muita clareza esse limite da CPMI e o limite dos ministros do Supremo em relação a obstacularizar a vinda de convocados a essa CPMI. Presidente, bom dia a todos. Presidente, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que nos dar o respeito. O que está acontecendo nessa CPMI já aconteceu em menor proporção em anteriores, é uma forçação de barra para direcionar investigações para lugares que não vão levar a lugar nenhum e usam o palco de uma CPMI para fazer política, para perseguir, para atacar adversário. Até hoje, olha como ficou as imagens do Ministério da Justiça, que o ministro da Justiça se nega a fornecer essa CPMI, imagens importantes. E aí vamos para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos dando motivo para o Supremo tomar essas decisões. E eu me incluo aqui como corpo de CPMI. Presidente, agora vem uma decisão do Supremo que não agrada a base de governo. Aí a reação é violenta. Temos que, a ministra Rosa Weber, nós temos que trabalhar isso junto ao Supremo, fazer a DPF, fazer a defesa constitucional desse instrumento do Congresso Nacional para poder proteger uma opinião política. Estão dizendo aqui que a CPI é política. Isto é uma posição política que está aparecendo aqui. Proteger um ministro bolsonarista dentro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, o que nós estamos assistindo é uma tentativa, essa sim, desesperada, de evitar o relatório. Mas essa iniciativa deles, desesperada, de obstrução da CPMI, está também
no mesmo bojo dos dois ministros terrivelmente bolsonaristas que querem impedir que testemunhas venham até a CPMI. É claro que isso me parece óbvio, porque o relatório vai significar qual a opinião do Congresso Nacional sobre o processo que ocorreu no Brasil no dia 8 de janeiro. O que está acontecendo aqui é a usurpação dos poderes do Congresso Nacional. Na democracia se pressupõe a alternância de poder. Hoje, uma decisão dessa do Supremo pode atender um grupo político. Mas na mudança de governo, ela deixa de atender e essa casa perderá uma das prerrogativas mais importantes, que são as CPIs e as CPMIs. Por isso é importante que todos nós estejamos unidos nessa troca de forças, nessa busca de força com o Supremo Tribunal Federal. Não podemos admitir decisões do Supremo dessa magnitude. Como sempre, o Supremo tem nos surpreendido. Então é importante que, independente de oposição ou situação, que esse grupo de parlamentares, que essa casa, que o Supremo Tribunal Federal entenda que nós não iremos admitir mais decisões como essa. E Vossa Excelência toma a decisão correta. Pedir à ministra Rosa Weber uma audiência, que nós todos vamos a essa audiência, questioná-la, essas decisões do Supremo, e mais do que isso, instar o presidente do Senado e da Câmara para que façam essa DPF, para que isso não volte a ocorrer. Lá no Nordeste é um ditado popular que diz, o nosso Nordeste, que quem muito se abaixa, o fundo aparece. Todos nós, minha querida deputada Laura, estamos dando razão. Não é de hoje. Estamos dando cabimento para o que o STF faz com essa casa. Repito, não é de hoje. Eu cheguei em 2019. As invasões de competência, usurpação, têm ocorrido. E eu fico me perguntando, o deputado Aloysio Mendes foi muito feliz na colocação, indignação coletiva a essa altura do campeonato me parece algo irracional. Irracional. Direitos humanos são seletivos também. Cadê a oitiva de preso que a base do governo Lula não quer ouvir os advogados que tiveram seus direitos desrespeitados? Acesso aos autos. Ninguém aguenta mais briga política nesse país. É lulista, é bolsonarista, é o que mais? É jogo de narrativa. Vamos parar com esses rótulos. Vamos nos respeitar uns aos outros. O respeito é a regra da boa convivência, senhor presidente. E o que a gente está vendo é que nós mesmos não estamos nos respeitando. Quando, por exemplo, uma comissão que é para investigar o dia 8 de janeiro, nós temos parlamentares que não querem investigar o dia 8. Essa é a grande realidade. Não trazer a força, o comandante da Força Nacional de Segurança, é uma vergonha para todos nós. Que a senadora Elisiane tenha uma posição política, e todo mundo sabe que ela é ligada ao governo Lula, ao Flávio Dino, isso não é. Eu respeito demais a senadora, mas isso é fato. O que a gente está vendo aqui é uma blindagem da base do Lula para não investigar os poderosos. O que significa dizer, senhor presidente, eu não estou aqui para discutir mérito com o Supremo, que as decisões estão sendo políticas e não jurídicas. E isso é muito grave. Então, não é só a minha solidariedade a Vossa Excelência, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que todos nós, a essa comissão, devemos, juntos com Vossa Excelência, irmos ao presidente do Senado Federal para que nós tomemos uma atitude enquanto poder. Congresso Nacional não pode perder sua prerrogativa de fiscalização, não pode perder sua prerrogativa de investigação, porque essa é a nossa atividade precípua. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, acusado aqui de ultrabolsonarista, não sei o quê, e esses adjetivos que utilizam, de ter impedido servidores de ir à CPI do MST. E eu queria saber com o senhor, perguntar ao senhor, se podemos, nós da oposição, fazer uma convocação para o Marcelo Odebrecht vir aqui falar da lista dos codinomes
do Departamento de Propina. Sabe o que o senhor vai me falar? Safe, não tem nada a ver com a CPMI. Então, nós precisamos respeitar também que o Supremo Tribunal Federal está vendo que muitos depoimentos e muitas convocações, infelizmente, senhor presidente, estão sendo totalmente fora de escopo. Cadê o Capelli? Cadê o Dino? Cadê o chefe da Força Nacional? Me parece ser o caso de fuga de objeto. CPI tem fato determinado, prazo determinado, obrigações próprias e instrumentos próprios. Agora, eu não vejo esta mesma base governista no âmbito dessa CPI que questiona a decisão do ministro André, e quero dizer, acho que não contribui com a discussão no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito esse tipo de decisão. Assiste razão a Vossa Excelência. Mas os governistas que aqui estão e lamentam, e reclamam e brigam, não fizeram a mesma coisa quando o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, num canetaço, impediu a vinda de Rui Costa à CPI do MST. Aí eu pergunto, 2 pesos e 2 medidas? Rigorosamente combativos contra qualquer invasão de nossas atribuições, invasão de poder, usurpação das competências do Legislativo. Agora, não se pode reclamar quando há erro trazido por essa casa. Com toda a razão, o que nós estamos vendo é uma confusão entre testemunhas e investigados. E esse precedente, senhor presidente, não se iniciou agora com o ministro Cássio ou o ministro André Mendonça. Esse precedente foi cunhado antes. Ministro Gilmar Mendes, na DPF 444. O STF firmou o entendimento no sentido de que a condução coercitiva de investigados não é compatível com a Constituição Federal. É esse o fundamento de não estar se trazendo investigados. Da mesma forma, a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação impede o órgão competente, a CPI, na espécie, de impor ao investigado o dever de comparecimento para efeito de sua inquirição, ministro Celso de Mello. Portanto, cabe a essa casa obstar, e principalmente seus presidentes das nossas casas, tomar providências para um aperfeiçoamento da persecução penal e dos ditames dessa CPMI ou CPIs. Do contrário, ficarão palavras ao vento contra uma decisão já tomada e legislada pelo STF. Da mesma forma, essa CPMI tem fugido completamente do fato determinado que está contido no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. É uma dificuldade tremenda de se trazer aqui o comandante da Força Nacional. Se colocar para discussão de plenário, é ter a certeza que ele não virá, enquanto que o senhor Osmar Crivolatti nada tem a ver com 8 de janeiro. Sua vinda aqui é apenas por uma vinculação ao presidente Jair Bolsonaro. Os governistas quebraram os sigilos bancário, telefônico e fiscal do segundo tenente. E, na sequência, convocaram Crivellati para depor como testemunha. Ora, o ministro André Mendonça vislumbrou que estava configurado um flagrante afronta aos direitos e garantias individuais consagrados na Constituição Federal. E, nesse sentido, pontuou que a condição do militar perante a CPMI é de investigado, cabendo-lhe, portanto, o direito à não autoincriminação. Assim, Mendonça concedeu ao segundo tenente do Exército ordem de habeas corpus para que não comparecesse à CPMI.